Olá, eu hoje trago mais um vídeo sobre autores portugueses. Na verdade, trago-vos uma autora portuguesa, nada mais nada menos que Isabel Ricardo, que do Último Conjurado e mais livros. A ideia de fazer este vídeo surgiu depois de ter lido precisamente o livro O Último Conjurado, e depois, em troca de uma conversa com a Sofia do blog de Lícia Lareira, eu já tinha pensado fazer um vídeo de opinião do livro, e a Sofia sugeriu por que não fazer um vídeo dedicado também à Isabel Ricardo, e eu concordei desde logo. Eu vou deixar o link do blog da Sofia cá em baixo, e com o link especial quer para a opinião dela também do Último Conjurado, quer também um post que a Sofia fez quando conheceu a autora. Eu vou-vos falar um pouco, não só da minha opinião sobre o Último Conjurado, mas também um pouco sobre a autora. Eu vou deixar o link para o site da Isabel cá em baixo, porque foi onde eu fui buscar algumas das informações de que estou aqui a referir. A Isabel já escreve há alguns anos, escreveu o seu primeiro livro de aventuras quando tinha apenas 11 anos, e aos 16 já colaborava com pequenos artigos no jornal local. Em 93 escreveu, e agora vou consultar a minha cala para não dizer mal o nome, a Floresta Encantada, e foi contactando várias editoras, mas no entanto era sempre recursada. E porquê? Porque era desconhecida. Eu penso que mesmo atualmente, e mesmo já se passando mais de 20 anos, as editoras ainda apostam um pouco em novos autores. Já apostam mais porque já vamos vendo autores que não são tão conhecidos, mas acho que as editoras deveriam apostar mais em autores nacionais, e é um esforço que eu tenho feito nos últimos 2, 3 anos. Ele é mais autores nacionais. Curiosamente, este mês as meninas do Soler Não Basta fizeram a discussão sobre os autores lusófonos, e sem dúvida eu vou deixar também o link cá em baixo. Eu espero não me esquecer destes links todos, mas foi uma discussão bastante interessante, e sem dúvida nós temos tantos autores portugueses nacionais e que não os conhecemos, e damos sempre prioridade a autores estrangeiros porque supostamente achamos nós que são melhores, e nem sempre é verdade. Portanto, editoras, façam o favor de apostar mais em autores portugueses. Mas continuando, eu estava a falar de Isabel Ricardo, com o livro A Floresta Encantada, e depois de várias recusas, houve uma associação, que agora não estou bem certa no nome, que optou por criar uma editora para editar este livro. A Isabel tem livros não só mais de romance histórico, mas também acaba por ser uma referência na literatura infantil e juvenil, com algumas séries, como por exemplo Os Aventureiros e Os Guerreiros da Luz, e é até recomendada por alguns professores de português. Portanto, como podem ver, a Isabel Ricardo é uma escritora versátil, que escreve não só para adultos, mas também para jovens. Os seus romances históricos são sempre histórias com enredo interessante, com mistério e suspense à mistura, e sem dúvida que é uma editora, e sem dúvida que é uma autora que merece mais destaque. Isabel tem, se não estou em erro, e segundo a informação do site, 29 obras publicadas, e eu vou-vos falar um pouco, não da parte tanto infantil, mas da parte já mais de romance histórico, por assim dizer. Tenho O Último Conjurado. Eu tenho a nova reedição da Saída de Emergência, que saiu no final do ano passado. Este livro, se não estou em erro, já teve
mais 2 edições de outras editoras, uma da antiga Planeta, não desta do Sapão, mas uma antiga, que agora estou-me a lembrar só dos livros do Bernard Cornwell, que também eram editados por esta Planeta. E há outra, eu se me lembrar, deixo aqui os livros, a editora do outro. Além dos outros livros, além do Último Conjurado, e eu estou muito curiosa porque me foi recomendado, quer pela Isabel, quer pela Cristina, do Lots of Books, que a Cristina o Último Conjurado é o livro da vida dela, e não se cansa de o recomendar. E estou bastante curiosa em ler outros dois, pelo menos outros 2 livros de autora. São eles A Demanda do Mestre e a Revolução da Mulher das Perfides. Eu sei que estão editados pela Planeta, pela antiga Planeta, e penso que seria uma boa aposta se a saída de emergência continuasse a apostar na Isabel Ricardo e nestes 2 romances. A Demanda do Mestre, pelo que eu li da sinopse, abrange o período antes do Mestre da Fiz se tornar da luta por poder pelo Mestre da Fiz e com o Nuno Alves Pereira, e a Revolução da Mulher das Perfides durante o período das invasões francesas. A Isabel tem ainda mais 2 livros que eu penso que se enquadram no romance histórico. São eles O Segredo de Ana e o Nuno Alves Pereira. E há ainda um outro livro que é Crimes e Sedução, mas este, pelo que eu li da sinopse, não se enquadra dentro do romance histórico. No entanto, eu estou muito curiosa, eu quero ler mais da autora e eu vou tentar encontrar os livros, quer A Demanda do Mestre, quer A Revolução da Mulher das Perfides, ou procurá-lo na biblioteca, não sei se haverá, mas estou muito curiosa e sem dúvida que penso que seria uma boa aposta da saída de emergência continuar a investir em Isabel Ricardo. Eu troquei umas quantas mensagens com a autora depois de ter publicado a minha opinião, e apesar de não a conhecer pessoalmente, achei-a simpaticíssima, muito disponível, e podem ler o post da Sofia, que a Sofia confirma e ainda acrescenta mais. E agora vamos passar um pouco a minha opinião sobre o Último Conjurado. Eu já há muito tempo que tinha curiosidade neste livro, precisamente por causa da Cristina, do A Lots of Books, falar tanto e recomendar tanto este livro. E no final do ano passado, o grupo do Facebook, o Cantinho do Fiacha, ou Cartinho do Corvo do Fiacha, eu não sei muito bem o nome, desculpa Fiacha, mas eu para nomes, vocês já sabem, eu para nomes sou péssima. E antes que ponha os pés pelas mãos, vou passar à frente. Organizou, o grupo do Facebook, organizaram uma leitura conjunta deste livro, O Último Conjurado, e teve ainda participação da própria Isabel, que foi participando na discussão do livro. Eu com muita pena não participei porque ainda não tinha o livro, mas fiquei ainda, se eu já tinha vontade de o ler, ainda fiquei mais curiosa. Eu não li as opiniões, porque se eu não li porque eu queria ler em breve, li as opiniões assim no final, só muito por alto, uma frase aqui, uma frase ali, porque não tive medo, confesso, spoilers, e eu não gosto de spoilers, vocês já sabem. Mas passando então ao livro. O livro situa-se em 1640, no período antes, no período de preparação para a restauração da independência. A restauração da independência, caso vocês não estejam lembrados, ocorreu no dia 1 de dezembro, que infelizmente o governo resolveu achar que não era importante considerarmos como feriado, e foi o dia em que, após 60 anos de estarmos a ser estarmos debaixo do domínio dos espanhóis,
voltámos a ter a independência, por assim dizer, a sermos Portugal e não sermos governados por espanhóis. Portanto, estes 60 anos é conhecida como a dinastia filipina, porque foi o Dom Filipe I, Filipe II e Filipe III, que consequentemente em Espanha eram Filipe II, Filipe III e Filipe IV. Eu adoro esta originalidade nos nomes. E a história passa-se precisamente nos períodos antes, na antecessão, na preparação para essa restauração da independência. Um dos pontos principais e do qual vai cheirando a história é no Capitão Gualdin. O Capitão Gualdin é um misterioso mascarilha e que vai tentando combater os soldados que defendem o poder espanhol e que andam a cobrar impostos e pedir dinheiro às pessoas, aos mais desfavorecidos, aos portugueses que já estão que já sofrem muito pelo elevado número de impostos que é cobrado. E o Capitão da Gualdin anda a tentar combater as injustiças. E quando apareceu, nas primeiras descrições que fazem do Capitão Gualdin, eu associei logo a uma espécie de mistura do Zorro e Robin dos Bosques português. E porquê? Porque eu não conheço em pormenor a história do Zorro, só me lembro da figura física, com a sua capa, com a sua espada e com a sua máscara. Eu não vi filmes, não vi desenhos animados do Zorro, portanto não sei propriamente grandes pormenores da história, portanto associo ao Zorro a parte dele ser o Gualdin, o Capitão Gualdin, ser um grande espadachim e ter o uso da mascarilha, e associei-o ao Robin dos Bosques pela parte de roubar aos ricos para dar aos pobres. Portanto, ele acaba por fazer um pouco isso quando encontra os soldados a tentarem cobrar o dinheiro. Entretanto, também conversa com a Sofia, ela comentou que o Zorro também faz um pouco isso, portanto, mas eu, como não conheço em pormenor a história do Zorro, associei-o a estes dois personagens. Portanto, é o Capitão Gualdin, e temos então a parte do mistério, e acaba por ser um pouco o mistério principal do livro. E acaba por o mistério da identidade do Capitão Gualdin é o mistério principal do livro. Portanto, nós andamos ao longo do livro a tentar apanhar as pistas que a autora vai dando ou não. Tentamos descobrir nós também quem é afinal do Capitão Gualdin. E eu devo dizer que inicialmente suspeitei, tive algumas suspeitas e depois achei que era uma determinada personagem, e quando é feita essa revelação eu disse, haha, acertei, porque efetivamente era aquela a minha suspeita e eu acertei. O facto de eu estar a desconfiar não quebrou a minha leitura, ainda me fez estar mais interessada a tentar apanhar todos os bocadinhos e todos os pormenores quando quer o Capitão Gualdin, quer a outra personagem iam aparecer, ver se conseguia captar todos os pormenores, todas as pistas que nos iam sendo dadas, e foi muito interessante. A par do Capitão Gualdin, temos também ainda 3 jovens cavaleiros, o Dom Pedro, o Dom Afonso e o Dom Diogo, e que servem um pouco de elo de ligação entre vários personagens, mas também ainda sobre e nos dão ainda a visão do grupo de conjurados, esses homens que impuseram um limite, impuseram um fim ao julgo espanhol, e é muito interessante. E depois estes 3 personagens têm uma série de aventuras, uma série de peripécias que são demais, é mesmo fantástico. Temos cenas que dá vontade de rir. Estou-me a lembrar de uma das cenas em que as personagens se vestem de monge ou frade, portanto, com aquelas
com aquelas roupas, e é mesmo muito divertido. São personagens que trazem um ritmo diferente e um ar, eu não, tanto, temos cenas divertidas e muitas delas são por causa destes três personagens que dão, que nos proporcionam cenas bastante divertidas e bastante cómicas. Também há algumas cenas que nós pensamos que as coisas não vão correr tão bem, mas estes três personagens dão-nos mesmo muitas peripécias. A par destes três jovens, temos também a Laura, uma jovem bela que vai despertando paixões de vários rapazes, nomeadamente Dom Pedro. O Dom Pedro é apaixonado por Laura, e é recíproco. E depois, a par disto, e muito ligado a Laura, temos Dom Manuel Filar, que a Sofia intitulou como o Fofinho, e o seu pai. E são personagens que estão interessados em Laura, e são daquelas... Portanto, a Sofia intitulou Dom Manuel como Filar como o Fofinho. E o pai, digamos que ainda consegue ser uma pessoa mais querida. Não sei se estão a perceber o tom irónico, mas são realmente, Dom Manuel Filar e o pai são dois filões da história, e que vão proporcionar aqui cenas um pouco mais aflitivas. Temos ainda o outro leque de personagens que funcionam um pouco já como secundárias, mas que são importantes para a história. Eu não vou entrar em detalhes sobre cada uma delas, mas tem personagens bastante interessantes. A história vai girando ao longo do mistério do Capitão Valdi, das peripécias destes três cavaleiros e na preparação então para a restauração da independência. E é muito interessante, é uma história cheia de suspense, de mistério, com fatos históricos, mas não é um livro que seja maçudo. Não, tem fatos históricos, mas está tudo contado de forma mais leve. Não somos, eu quando digo mais leve é porque nós não somos bombardeados com demasiada informação. Temos a informação suficiente que enquanto nós leitores precisamos para saber da história e para nos situarmos. Portanto, e Isabel Ricardo interliga tudo muito bem. Uma história mesmo muito interessante e que nos faz querer avançar na leitura de uma forma sem perdermos o interesse, sem ser chata. Quanto a duas notas que, quanto a mim, e estas duas notas são notas mais pessoais, são notas que, quer dizer, a opinião também é óbvio que a opinião depende sempre de pessoa para pessoa, mas estes dois aspectos que vou referir são dois aspectos que eu já li alguns romances históricos e é um dos géneros que eu mais gosto. Gostaria de ter, por exemplo, no final uma nota histórica. Já depois da história temos se calhar umas 2 ou 3 páginas com uma nota histórica. Fazer um pouco mais o contexto e mais desenvolvimento deste período da dinastia filipina. Portanto, na troca de conversa, nas conversas que eu tive com a Isabel, a autora comentou que tinha sido uma opção não incluir porque não queria que os leitores os leitores achassem não incluiu esta nota histórica porque teve algum receio que os leitores achassem já muita informação. Por isso é que eu digo, eu gosto de ter mais informação, de saber mais. E lá está, como é um período em que eu sabia pouco, eu não tinha grande conhecimento deste período histórico. E para mim, enquanto leitora e enquanto pessoa, eu gostaria de ter sabido um bocadinho mais de história.
E depois, o outro aspecto foi na formatação, por assim dizer, do livro. Há determinadas partes em que ocorre, temos o texto, e ocorre uma mudança de cenário da ação. E essa mudança de cenário para mim não foi logo, às vezes não era logo, eu não percebia logo que tínhamos mudado de cenário, porque senti falta quando havia essa mudança de cenário de um espaçamento entre um parágrafo e o outro. Mas eu voltava atrás, relia, então na releitura percebia que tínhamos mudado de cenário. Mas tirando isso, eu gostei bastante do livro. Eu atribuí-lhe 4 estrelas. Não foi uma história que eu amasse, mas foi uma história que eu gostei bastante. E daí as 4 estrelas. E julgo que é, sem dúvida, uma boa recomendação para, por exemplo, quem se quer iniciar no género de romance histórico e tem algum receio por achar que os livros de romance históricos somos sempre bombardeados com imensa informação e as pessoas sentem-se um pouco asfixiadas e sentem que estão a ser ali quase como a escola. Temos ali tanta coisa que temos que saber que as pessoas acabam por perder a leitura. Este livro não. Tem um bom equilíbrio entre factos históricos e depois todo o enredo, um enredo cheio de suspense mesmo, cheio de mistério, com ação, com aventuras, e não se vão arrepender nada de pegarem neste livro. Portanto, o que é que estão à espera? Deem-lhe uma oportunidade. Quer ao Último Conjurado de Isabel Ricardo, quer se tiverem os outros livros, leiam. Porque eu estou bastante curiosa em querer ler mais da autora. Portanto, já sabem, leiam mais autores portugueses. E uma recomendação de romance histórico, O Último Conjurado, de Isabel Ricardo. E pronto, por hoje é tudo. Eu espero que tenham gostado deste vídeo, tenham achado que tirei algumas dúvidas, que se sintam depois, se ainda não leram O Último Conjurado nem nenhum dos livros de Isabel Ricardo, que se sintam tentados a dar-lhe uma oportunidade. Se já leram, deixem-me cá em baixo a vossa opinião. Se não leram, digam-me se ficaram curiosos. E pronto, por hoje é tudo. Um beijinho e até o próximo vídeo.